Apocalipse capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Apocalipse 8, a partir do versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 3ª parte do sol, e a 3ª parte da lua, e a 3ª parte das estrelas, para que a 3ª parte deles se escurecesse, e a 3ª parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos, que ainda hão de tocar. Podeis assentar. Meus amados irmãos, nós acabamos de praticamente encerrar a leitura da abertura dos 7 selos, que são os flagelos, os castigos, as perturbações que hão de acontecer na terra no período imediatamente seguinte ao arrebatamento da igreja. Mas a grande tribulação, o dia da ira, da vingança de Deus, este período de 7 anos de turbulência, de castigo divino aos homens, não se limitará aos 7 selos, mas envolverá também 7 pragas, 7 juízos, anunciados pelo tocar de 7 trombetas. E depois disso ainda se seguirão o derramar das 7 taças da ira de Deus. Nós aqui estamos no final dos 7 selos e no início das 7 trombetas. Se nós vimos que no abrir dos selos
pessoas já estavam dizendo aos montes: caí sobre nós e escondei-nos da ira do Todo-Poderoso. Quanto mais não será um período de juízo esse do tocar das 7 trombetas. Porque, meus irmãos, os 7 selos não envolvem aviso. Os selos se rompem e o juízo desce à terra, quer diretamente ocasionado por Deus, quer permitido pela sua graça, que deixará de retrair o mal, permitindo que o mal se destrua. As trombetas, entretanto, envolverão juízos mais severos. De outro modo, não seriam pré-anunciados por trombetas. Os selos são abertos e o flagelo vem sem anúncio. Mas as trombetas anunciam. E a razão de se anunciar é preparar o ânimo das pessoas, é prepará-las para algo violento que seguirá ao soar de cada trombeta. Tanto isto é verdade que no versículo 1 de Apocalipse 8, a Bíblia diz: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Observe, o 7º selo instala nas alturas um silêncio. É a bonança antes da tempestade. Este silêncio é um silêncio melancólico, é um silêncio angustiante, é um silêncio aflitivo. Nós aqui temos, irmãos, nesse silêncio já um juízo, porque nos homens ele criará a ansiedade, a expectativa daquilo que de ruim ao homem sobrevirá. Notemos que antes desta meia hora de silêncio, os 24 anciãos louvavam a Deus, bendiziam-lhe o nome, glorificavam ao Cordeiro. Assim também o faziam os 4 seres viventes, os querubins, os anjos. Mas de repente, aquele momento pentecostal no céu é interrompido por esta meia hora de silêncio. Não é um espaço, como alguns dizem, brincando, para acomodação dos tradicionais que não gostam de barulho no céu. Esta meia hora não é uma concessão para os que se incomodam com os glória a Deus e aleluia. O céu é um lugar de glorificação do nome do Senhor, mas esta meia hora, irmãos, é para que a adoração no céu, em meio à alegria estonteante, não perca o temor, a reverência que lhe convém. Nesta hora é lembrado que o Deus a quem no céu os 24 anciãos adoram, o Redentor, é também sobre a terra o justo juiz, é também aquele que não deixa passar impune o mal. Esta meia hora de silêncio, na verdade, é a expectativa daquilo que virá em seguida, dos juízos mais severos que se estabelecerão pelo soar de 7 trombetas que hão de ser tocadas por anjos. Diz aqui a Bíblia, no versículo de número 3: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. Este outro anjo não é dos 7, que mencionados no versículo 2, são aqueles a quem serão dadas as trombetas. E veio outro anjo
e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. João, irmãos, no Apocalipse, está tendo uma visão. Alguém já disse que os outros livros da Bíblia foram escritos por inspiração, mas o Apocalipse através de revelação. João não apenas teve a sugestão de ideias na sua mente pelo Espírito Santo, como Paulo, por exemplo, enquanto escrevia as epístolas. João via cenas e as retratava com a linguagem que lhe era familiar. Algumas coisas ele compara, ele diz, é como isso, é como aquilo. Obviamente que ele comparava a coisas por ele conhecidas. Ele teve a visão e ele a retratou com a sua capacidade linguística, com as analogias com aquilo que ele de fato conhecia. E notemos que ele chama todos os seres que vão aparecendo de anjos, porque não havia na visão nenhuma dessemelhança na aparência entre esses seres. E anjo, na verdade, quer dizer mensageiro. Portanto, ele usa a linguagem genética. Eu vi mensageiros, pessoas que vinham por ordem de Deus fazer isso, aquilo. Ele não fala quem é cada anjo. E ele chama todos os seres que vê, na medida em que não encontra distintivos entre eles, de anjos. Mas este anjo aqui mencionado, provavelmente é o Senhor Jesus Cristo. Do versículo de número 3. João o viu como os outros, na semelhança da visão, por isso ele disse, eu vi outro anjo. Mas note que este anjo mencionado no versículo 3 é um anjo intercessor. É um anjo que está diante de Deus. É um anjo que oferece algo a Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ele é o mediador entre Deus e os homens, de acordo com a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Ele é o sumo sacerdote que se assentou a nosso favor à destra de Deus, conforme Hebreus 8:1. Ele é o nosso advogado, conforme a primeira epístola de João, capítulo de número 2. Jesus é o nosso advogado, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso mediador, é o nosso intercessor, de acordo com Hebreus 7:25, que diz, portanto, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. É ele que comparece por nós diante da face de Deus. É ele que entrou no mais recôndito do santuário, levando o seu próprio sangue. Meus amados irmãos, é por Jesus que nossas orações sobem ao céu. Ele disse, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Ele disse, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele fará. Portanto, nós chegamos a Deus através de Jesus. Ele é o sumo sacerdote, advogado, mediador e intercessor.
É em seu nome que somos aceitos diante do Pai. É por ele que somos justificados, santificados, adotados, chamados de filhos. É pelo seu sangue que temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos. É através de seu sangue que podemos agora contemplar a face de Deus. Meus amados irmãos, Jesus é aquele que leva o nosso culto às alturas, que media o nosso relacionamento com Deus. Diz o versículo 3: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Este incensário trazia dentro as orações dos santos. Aqui diz: e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Meus irmãos, nossas orações não são perdidas. As orações de um crente fiel não são perdidas. Como disse Santo Agostinho e o falou acertadamente, toda oração é ouvida. Toda oração feita por um coração sincero é respondida por Deus. Nem sempre Ele responde como nós queremos, mas sempre Ele responde, sempre Ele ouve. E digo-vos mais, Ele não apenas ouve a oração verbalizada, Ele ouve a oração pensada. Não só Ele ouve a oração pensada, Ele ouve a oração que nós não conseguimos exprimir, aquela oração que se traduz em gemidos inexprimíveis. Ele ouve o aperto do coração, Ele ouve o gemido da alma, Ele ouve o clamor oculto, Ele ouve aquilo que não passou pela garganta, aquilo que os pensamentos não conseguem traduzir. Digo-vos mais, Ele não só ouve, Ele vê a aflição do seu povo, Ele vê as lágrimas do crente. Nada, irmãos, está perdido. O céu é lugar econômico, tudo que chegou lá está guardado, tudo que chegou no céu está guardado. As orações dos santos estão no incensário de ouro. Aleluia! As orações estão no incensário de ouro, estão guardadas. Aleluia! Nossa oração, quando feita do modo certo, irmãos, é agradável a Deus. A Bíblia Sagrada diz, pela boca do salmista: suba minha oração a ti como incenso suave às tuas narinas. Deus se agrada da oração de um crente fiel. Muito pode a oração do justo por sua eficácia. A oração do ímpio é abominável, diz a Bíblia, mas a oração de um justo sobe a Deus como incenso suave às suas narinas. Meu amado irmão, Deus se agrada de ouvir você pedindo. Por isso que Ele diz: orai sem cessar, orai sem cessar. Deus se agrada de ouvir o seu povo clamando. Ele tem prazer de avivar a igreja que clama. Ele tem prazer de renovar o crente que se quebranta. Ele tem prazer de operar milagres onde há oração da fé, onde há oração da fé. Por isso eu te digo, meu irmão, ora, 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 porque a oração faz o sol parar, a oração faz a terra tremer, a oração abre o mar vermelho e faz cair as muralhas de Jericó, a oração fecha a boca do leão e abre a porta da cela, a oração triunfa contra o diabo, a oração triunfa contra a carne. Igreja do Senhor, vamos orar, buscai, batei, pedi, clamai. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o negócio apertar, meu irmão, clama, ora, porque há um Deus no céu que se agrada do seu povo quando ora. Ele não se aborrece se você pedir demais.
Ele fica triste se você não pedir. Agora faça a oração do santo. Porque a oração que estava no incensário aqui era a oração dos santos. A Tiago, ou melhor, Tiago diz na sua carta: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para gastar nos próprios deleites. Essa não é a oração do santo. Meus irmãos, Deus guarda a oração dos santos. Interessante que a Bíblia não chama quase nunca o salvo de salvo, já notaram? Chama de santo. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque ninguém diga Jesus é a minha justiça se ele não for também a sua santificação. Porque ele é da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ninguém diga que foi justificado sem ser santificado. Porque os injustos não herdarão o reino dos céus, nem os maldizentes, nem os roubadores, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os fornicadores, nem os ladrões, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. E tais foste alguns de vós, mas foste justificados, foste santificados, foste lavados no sangue de Jesus, no nome de Jesus e no Espírito do nosso Deus. Aqueles a quem ele perdoa, liberta. Aqueles a quem ele chama, santifica. O crente é santo ou então não é crente. Tem nome de crente, mas não é crente. Faz-se de crente, mas não é crente. Tem máscara de crente, mas não é crente. Porque o crente é santo. A marca do crente é a santidade. Deus ouve a oração. As orações estão no incensário. Mas a oração do santo, a oração do santo, não a oração do egocêntrico, não a oração do materialista, não a oração do soberbo, não a oração do que se dá porfia, mas a oração de um coração quebrantado e contrito, ao qual Deus não desprezará, porque Deus habita na eternidade, mas habita também com o humilde e contrito de espírito, habita com aquele que treme da sua palavra. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que se nós atendermos à iniquidade do nosso coração, Deus não nos ouvirá. Deus não nos ouvirá. Não é conciliável o pecado com a santidade. A oração que é ouvida é a oração do separado, separado deste mundo, separado da impureza, separado da poluição. É aquele que ora e pode entrar no santo dos santos sem temor, coberto pelo sangue de Jesus, porque anda na luz, porque porventura se tiver pecado já se arrependeu, já confessou, já se levantou e agora está indo adiante, chamando Deus de Pai e buscando a sua presença. Aleluia. Aleluia. As orações estão lá, irmãos. Orações antigas estão lá. Há duas coisas que eu quero dizer sobre a oração. Primeiro, é que a oração que a gente faz quando se apercebe de um problema, e quando vai ver o problema que a gente pensava, não existe. Deus já resolveu antes de a gente orar, mas resolveu porque sabia que nós íamos orar. Está na Bíblia, antes que me peçam, eu já respondi. É um versículo da Bíblia. Eu fico aqui me lembrando de Agar, que era serva de Abraão e teve com Abraão um filho, Ismael. A mulher legítima de Abraão, Sara, disse: manda Agar embora. Deus disse a Abraão: faz o que a tua mulher diz, manda embora, salva o teu casamento. E Agar foi embora com o seu filho Ismael, e Abraão deu a ela um pouco de água. E meus amados irmãos, ela foi dando água para o menino, dando água, a água acabou. No meio de uma região desértica, ela colocou o menino debaixo de uma árvore, porque achou que ele ia morrer, como que ele diz: morre aqui, para eu não te ver morrendo. E ela desesperada foi para outro lugar e disse: Senhor, não deixe o meu filho morrer, providencia água.
Quando ela olhou para o lado, tinha um poço lá, irmãos. O poço já estava lá, não apareceu na hora não, mas Deus responde antes de ouvir. Aleluia. E às vezes, irmãos, você ora e demora para vir a resposta. Você já esqueceu quando chega. Tem coisa que a gente pede no correio, no exterior. Eu e o pastor Eladio pedimos várias vezes livros evangélicos, coisa desse tipo. Chega quando a gente esqueceu o que pediu, porque demora demais. A Bíblia diz: o que o homem semeia, ceifa, seja o bem, seja o mal. Mas nem sempre se colhe imediatamente na hora que se ceifa. Aliás, pergunte o lavrador, ele semeia e muito tempo depois é que ele ceifa. Tem gente que é pecando. Ele diz: minha vida está uma bênção, está vendo? Não tem nada de errado, eu não estou errado não. Você diz que eu estou pecando, mas está tudo uma bênção. Cuidado. Você que semeou mal, talvez você vá colher esse mal lá na frente, quando nem mais estiver praticando mal. Aí você vai dizer lá na frente: por que isso me veio agora? Eu não estou fazendo nada de errado. Mas fez! Do mesmo jeito, o crente ora. E ele às vezes esquece que orou por aquilo. A resposta demorou tanto, mas depois ela chega. Aleluia, a oração está guardada, meu irmão. Oração não envelhece, não. A memória de Deus não é curta, não. A oração está lá. E a oração do crente vai prevalecer. Às vezes a gente ora, irmãos, e dá tudo o contrário. E a gente orando e as dificuldades vindo. É a gente orando e tudo dando o contrário. Fica calmo, crente. Fica tranquilo. Porque Deus vai mudar esse quadro. Pastor, esse negócio de recadastramento, exigir compromisso de fidelidade, muita gente pode sair da igreja. Pode. Quem está impedindo ela de crescer? Aí eu vou olhar ela aqui vazia, vou me entristecer. Mas espera um pouco, daqui a 2 anos vai encher. Meus amados irmãos, nós temos que fazer o que Deus manda e esperar em Deus. Aleluia. Façamos o que o Senhor ordena e deixemos com Ele as consequências. Era o lema de Spurgeon. Faça o que Deus manda e deixe as consequências com Deus. Não pense nas consequências, não calcule. Você não é prognosticador, você não é adivinho, você não é contabilista, você não é economista, você não é pessoa que vai predizer o futuro. Faça o que Deus lhe mandou agora e deixe o resto com Deus. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 4 diz: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Alguém diz: pastor, que orações especificamente são essas? Eu falei de tudo sobre oração aqui, porque isso aqui em certo sentido se aplica a tudo. Mas essas orações aqui são específicas. São orações, irmãos, dos crentes quando foram oprimidos, perseguidos, por amor do Evangelho. E nessa hora esses crentes disseram: Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda, julga a causa do teu servo, faz justiça. Parecia que o mundo ficava impune e o crente aflito. Às vezes é o que as pessoas jogam para cima de nós. Está vendo? Vocês que são crentes aí, padecendo. Tem crente que se confunde com isso. O salmista, ele disse que quase os seus pés se resvalam quando ele observava a prosperidade dos ímpios
e o sofrimento dos justos, até que ele disse que entrou no santuário de Deus e viu o fim de todas as coisas. Na época do profeta Malaquias, o povo dizia, e pelo profeta Malaquias Deus repreendeu, o povo dizia: não vale a pena ser justo, os ímpios estão prosperando. E Deus disse pelo profeta Malaquias: eu vou mostrar a esse povo mais uma vez que eu faço diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus irmãos, essas orações dos crentes aqui agora estarão sendo ouvidas, sabe por quê? Porque o mundo que aborreceu a igreja, que hostilizou o povo de Deus, que impôs seus padrões estéticos, os seus padrões monetários, há muitos que se diziam crentes afastando-os da igreja. Este mundo vai cambalear, este mundo vai padecer, mas a igreja estará na glória com o Senhor. Aleluia! A igreja estará glorificando ao Senhor nos céus, e este mundo experimentando o juízo na terra. Diz aqui o versículo 5, que o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Que fogo é esse? É o Espírito Santo de Deus. Não é só no inferno que tem fogo, não. No céu, diante de Deus, ardem 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Jesus, disse João Batista, batiza no Espírito Santo e fogo. Paulo disse aos de Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, porque o Espírito Santo é fogo. Este altar com fogo, Isaías viu no capítulo 6 do seu livro, quando ele teve a visão e viu os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Naquela oportunidade, Isaías disse: ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, habito num povo de lábios impuros. Mas um serafim puxou uma brasa com uma tenaz e queimou a boca do profeta e disse: pronto, teu pecado foi removido, tua iniquidade foi tirada. E aí Deus disse: quem há de ir por nós? Isaías, agora queimado pelo fogo do Espírito, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há um fogo no céu do Espírito Santo. É este fogo que responde às orações, irmãos. Jesus intercede por nós no céu, e o Espírito Santo executa a resposta aqui na terra. Por isso que Jesus disse: eu vou e o Consolador vem. Se eu ficar, ele não vem, mas se eu for, enviá-lo-ei. Rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É Jesus no céu e o Espírito Santo na terra, enquanto a igreja estiver aqui, obviamente. A igreja, irmãos, tem o Espírito Santo, porque Jesus no céu está lá por nós. Ele disse: eu vou lançar fogo à terra, e lançou. No dia de Pentecoste, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo é quem executa as orações, por isso ele é o Consolador da igreja, ele executa. Jesus intercede junto ao Pai, o Espírito Santo executa. Mas quando a igreja subir, o Espírito Santo também subirá. O Espírito Santo não ficará aqui a não ser para coisas específicas, que ele vem. Não vem para ficar, vem para realizar coisas específicas. E nesse caso aqui, ele não vem como Consolador, ele vem para julgamento. Porque essas orações dos santos, eu repito, são os clamores dos irmãos quando foram oprimidos. Esses irmãos agora estão no céu, aliviados, glorificando a Deus, mas suas orações não foram esquecidas, não. Eles estão lá cantando, glorificando a Deus, esqueceram até das suas orações, só querem saber de céu, mas Deus não esqueceu as suas orações. Jesus as está apresentando, mas o Espírito Santo vai executar. O Espírito Santo vai trazer juízo sobre este mundo. Interessante que a Bíblia diz, versículo 5, que o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra.
lançou a resposta. E houve depois vozes. Essas vozes aqui, irmãos, eu creio que são os clamores dos crentes que estavam lá naquele incensário. As vozes que ele ouviu são as orações guardadas. E trovões, e relâmpagos, e terremotos. E aí começa o anúncio do juízo das trombetas. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Houve saraiva, fogo, misturado com sangue, como no Egito. O juízo de Deus veio, a natureza padeceu. E o segundo anjo, versículo 8, tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, talvez um satélite, talvez um meteoro, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, das embarcações. Alguém diz: pastor, por que os animais, a natureza está padecendo? Porque Deus criou a natureza para o homem, e ela tornou-se maldita por causa do homem. A natureza sofre para que o homem iníquo, que dela depende, também sofra. Diz aqui o versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, como um meteoro, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era absinto, que é uma substância amarga. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A água tornou-se imprópria para beber, tornou-se amarga. Interessante que no Velho Testamento, quando o povo estava caminhando no deserto, houve um momento que tiveram sede e viram águas em Mara, mas quando beberam, as águas eram amargas. E meus amados irmãos, Deus disse a Moisés: corta aí uma árvore, deixa o lenho, a madeira cair na água. Quando a madeira caiu na água, a água se tornou doce. Aquilo era um sinal. O lenho era a cruz de Cristo. Ainda que tua vida seja amarga, quando tu te unires a Cristo na sua cruz, ela se tornará doce. Mas aqui, irmãos, não houve remédio, não houve cura para estas águas. O versículo 12 diz: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Houve um desequilíbrio, o sol perdeu do seu fulgor, não foi fiel ao momento de exibir a sua luz, houve mais escuridão do que em dias normais, um desequilíbrio entre a noite e o dia, isso na terra, porque lá no céu nunca mais haverá noite. Aleluia! Os que estão no céu não vão ter que racionar energia, não vão depender do sol nem da lua, porque o Senhor será a sua luz de dia e de noite. O versículo 13 diz: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos
que hão de ainda tocar. Que coisa espantosa. Depois de tudo isso, ainda se ouvia no céu: ai, 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 porque ainda vem mais. Mas a igreja não estará aqui. A igreja estará na glória. A igreja estará no céu. Na terra, ai, ai, ai. No céu, aleluia, aleluia e aleluia! Vamos ficar de pé na presença do Senhor.